Aleluia! Bom dia, meus amados irmãos. A graça e a paz do Rei Jesus seja no seu coração. Estamos juntos em mais uma manhã abençoada para receber da palavra de Deus. E eu quero já começar declarando que o seu dia vai ser cheio da vida, da unção, do poder do Espírito Santo. Boas notícias estão vindo em sua direção. O Senhor escolheu esse dia para transbordar o seu amor e a sua graça abundante na sua vida. Eu quero, antes de tudo, orar por você. Não importa onde você está, se você estiver aqui ao vivo comigo pela manhã, ou se você estiver à tarde, à noite, no seu trabalho, na sua casa, se você estiver deitado, se você estiver correndo, se você estiver no seu carro, no ônibus, essa palavra vai abençoar a sua vida. Feche os seus olhos que eu vou orar por ti. Obrigado, Pai. Mais um dia nós estamos aqui para ouvir sua palavra. Queremos ser alimentados, edificados. Queremos ser renovados pelo seu Espírito. Fala conosco, que a palavra de hoje, Senhor, possa despertar fé, possa ativar os nossos corações e que o Senhor possa nos saciar, porque o Senhor é a água que sacia a nossa sede. Obrigado, ó Jesus, por tanto nos amar. Somos felizes em te servir. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Quem pode dizer glória a Deus aqui? Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia. Eu quero compartilhar uma história que mostra mais uma vez Jesus. E hoje eu quero falar sobre a rocha ferida lá no deserto, que saciou a sede do povo de Deus que caminhava rumo à terra prometida. Jesus é a fonte que sacia a nossa sede. Ele é a rocha ferida que fez com que fôssemos supridos e saciados. Em Êxodo 17, capítulo 6, pega verso 6, Êxodo 17, 6. Pega a sua Bíblia aí, vamos ler. Diz assim o texto: Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Preste atenção. O povo de Deus estava no deserto, com sede. Eles tinham sido libertos da escravidão, tinham passado pela Páscoa, mas agora eles estavam diante de uma situação assustadora. Era deserto. Mas ao invés de terem uma postura de fé, uma postura correta, uma postura positiva, eles estavam desesperados e sedentos. A palavra de Deus diz que eles murmuravam, reclamavam. E mais uma vez nós vemos o Senhor derramando da sua maravilhosa graça sobre o seu povo. O Senhor diz a Moisés: fira a rocha, bata na rocha. E naquela rocha existia uma fonte poderosa de águas que foi suficiente para saciar toda a sede do povo. A nação inteira, e detalhe, todos os estudiosos concordam que haviam ali entre 2 a 3 milhões de pessoas. Era muita gente. Não era um córrego, não era um lago, não era uma bica d'água. Era uma fonte poderosa que fluiu da rocha ferida. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 4, o apóstolo Paulo diz que aquela rocha era Cristo. Cristo era aquela rocha que estava no meio do deserto, sendo ferida para saciar a sede de toda a nação. Jesus foi ferido para saciar a sede das nossas almas. Ele é a rocha ferida. Meu Deus do céu, como isso é poderoso. Essa história da rocha no deserto é um retrato poderoso do Evangelho. Nós precisamos tirar algumas lições disso, sem dúvidas. A primeira delas é que... Ó, as crianças indo para a escola aqui, aleluia.
A primeira delas é que a rocha estava no meio do deserto. Em Êxodo 17, no versículo 1, a Bíblia diz que ali não tinha água para o povo beber. Não tinha poços. Não haviam recursos visíveis. Porque no deserto não tem absolutamente nada. Mas é maravilhoso perceber que Deus sempre nos ensina que não importa qual é o deserto, não importa qual seja a dificuldade, a resposta estava em um lugar improvável para todos. Sabe, muitas vezes a gente está passando pelos desertos da vida, mas você precisa crer que Deus já colocou no seu caminho Cristo. Você precisa crer que não importa qual seja a circunstância que você esteja cercado ou aquilo que você esteja passando, no meio do seu deserto a resposta virá de um lugar improvável. Cristo vai se manifestar de maneira improvável. Eu profetizo que nesse dia o Senhor está abrindo seus olhos para enxergar aonde está Cristo no meio do seu deserto. Naquela história, ele era a rocha. Sabe, eu tenho aprendido que Deus nos dá respostas através de coisas que muitas vezes são improváveis. Ele gosta de nos dar o que precisamos numa embalagem que a gente não está acostumado a perceber. Isso é maravilhoso. Onde já se viu, no meio do deserto, uma pedra, uma rocha, de repente, se tornar uma fonte sobrenatural. E é aquilo, né? Quando Cristo decide se revelar e se manifestar, aquilo que parecia impossível se torna possível. Aquilo que parecia improvável se torna provável. Porque é assim que Ele faz. É assim que Deus gosta de trabalhar. É assim que a especialidade de Deus em transformar coisas comuns e cotidianas da nossa vida em histórias assustadoras e extraordinárias que revelam a sua grandeza e o seu poder. A Bíblia diz que aquela rocha, quando foi ferida, ela liberou vida, ela liberou água que saciou a todos. No versículo 6 de Êxodo 17, a Bíblia diz: ferirás a rocha e dela sairá água. A rocha só liberou água depois de ser ferida. Foi exatamente o que aconteceu com Jesus na cruz. Ele foi ferido, foi rejeitado, ele foi transpassado. E por isso a vida eterna veio sobre nós. A água que sai representa o Espírito fluindo através da obra do Calvário. A vida que nós precisamos está em Cristo que foi ferido. Você precisa crer que Cristo é a rocha ferida, que tem tudo o que você precisa. Muitas vezes os nossos olhos estão em muitos outros lugares. Muitas vezes nós estamos presos em coisas externas. Muitas vezes a nossa atenção e as nossas expectativas estão nas pessoas. Muitas vezes nos frustramos porque as coisas não saem, não acontecem como imaginamos. Muitas vezes nós colocamos a nossa esperança em nós mesmos. Eu sei, as pessoas nos ferem, as pessoas nos machucam, as pessoas falham conosco. Mas eu quero te dizer, a vida está na rocha ferida. Aquele povo estava no deserto. E digo mais, eles não mereciam. Mas Deus, em sua graça e bondade, dá a eles a rocha. E quando a rocha é ferida, o povo recebe vida. A vida está em Cristo. A vida está em Cristo. A vida está em Cristo. E quando você recebe a água, a vida que flui de Cristo, a sua sede vai embora. A sua frustração vai embora. A sua dor vai embora. O seu medo vai embora.
tudo, tudo, tudo é transformado quando você recebe a vida que flui da rocha ferida. E por último, a Bíblia diz no livro de Números, capítulo 20, no versículo 11, Moisés feriu a rocha 2 vezes com sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. A fonte foi muito grande. Toda a nação bebeu. Homens, mulheres, crianças e animais. Cristo é uma fonte inesgotável de graça. Ele é suficiente para todos, 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 todos. Nunca vai acontecer de a fonte de Cristo secar. Nunca vai acontecer da vida de Deus acabar. Há sempre mais, sempre mais. A bondade de Deus é sempre maior. O rio de Deus é sempre mais abundante e você precisa aprender que tem mais para você. Às vezes nós pensamos que graça demais estraga. Não, não, não. Bondade demais estraga. Não, 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 não. Quanto mais bondade você experimenta, mais bondade Deus tem. Quanto mais vida de Deus você recebe, mais vida de Deus tem. Quanto mais você bebe do Espírito, mais do Espírito tem para você. Quanto mais você prova de Cristo, mais Cristo tem para te dar. Aprenda isso, aprenda isso. Ele é suficiente. E as águas da presença da graça, elas não afetam somente uma área da sua vida, afetam todas as áreas da sua vida, inclusive tudo que você tem. Até os animais beberam. Deus tem água viva até para os seus animais, até para o seu cachorrinho, até para o passarinho, até para a sua tartaruga. Até para os peixes do seu aquário, Deus tem vida. Você precisa crer que Ele é a rocha ferida. Oh, aleluia, eu estou aqui pregando para você com o coração transbordando, porque é muito precioso. Como a Bíblia é um livro maravilhoso e perfeito, gente. Aleluia, aleluia, aleluia. A rocha era Cristo, que foi ferido por nós. Mas não apenas Cristo foi ferido por nós, Ele foi ferido para nós. Do interior dele jorrou água, jorrou vida, jorrou presença, jorrou sustento, jorrou unção, jorrou favor. E hoje essa água está disponível para mim e para você, fluindo gratuitamente, gratuitamente. Existe graça para você. Se você está sedento, beba dele. Se você está seco, beba dele. Se você está no deserto, beba dele. Cristo está disponível para você. Existe uma fonte no deserto te esperando, meu irmão. É a rocha ferida. É Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Escreve aqui nos comentários assim, ó. Mesmo no deserto, eu bebo da rocha que é Cristo. Escreve aqui nos comentários. Mesmo no deserto, eu bebo da rocha que é Cristo. Você pode dizer aleluia. Você pode falar glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Feche os seus olhos, vamos orar nessa hora. Fala assim comigo, Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor é a rocha que foi ferida por me amar. Em Ti, Senhor, eu encontro vida, graça e água para minha alma seca. No Senhor, o meu deserto se torna um manancial. O Senhor é a fonte que me sustenta na minha sequidão. Me ajuda, Senhor, a crer e beber de Ti com fé. Obrigado, Pai, porque mesmo quando eu murmuro, mesmo quando eu estou cansado, o Senhor nunca me deixa e nunca desiste de mim. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, meus irmãos.
Eu quero dizer que você é muito amado. E não importa qual é o seu deserto, existe uma água disponível para saciar sua sede e para te trazer vida e vida abundante, no nome de Jesus. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no meu canal, eu quero te pedir, se inscreva, clica no gostei, ativa as notificações do vídeo para que você seja avisado todos os dias quando estivermos aqui juntos. Que o Senhor te abençoe. Ah, detalhe, pega esse vídeo aqui e manda para mais pessoas. Se você está fazendo anotações, ou tira um print e marca eu lá no Instagram e eu vou repostar você. Que o seu dia seja cheio da vida e que o poder do Espírito sempre cele cada passo seu. Até amanhã. Tchau, tchau.